Salve, salve, pessoal! Estamos começando mais um Terça Mental especial do mês da conscientização do autismo. Iremos fazer 2 episódios. O primeiro, esse agora, que vocês vão conferir, vamos falar de autismo em mulheres e de maternidade solo. O segundo, vocês vão conferir aí, que é surpresa. Mês passado, eu tinha falado que a gente ia fazer 2 episódios também sobre o mês das mulheres. Mas como a gente ia falar de autismo em mulheres, eu preferi trazer para o mês de abril. E aí muita gente me perguntou, então tá justificado. Bom, para esse episódio, eu convidei 2 pessoas muito queridas, que eu queria muito que estivesse aqui, porque a gente também se conhece fora daqui, tem um trabalho junto, e o tema precisa de pessoas que vivem a causa, que vão trazer sensibilidade pra gente, e eu vou apresentar já. Mas antes, para fazer aquela expectativa, eu trouxe também um dublê. Quando eu não estiver aqui apresentando, eu ganhei uma pessoa que vai apresentar no meu lugar. Olha só isso daqui, gente. Eu tive que trazer, eu não aguentei. Olha, Que lindeza. olha só, o Thiaguinho, olha isso. Eu ganhei da Lidiane. Ela é uma mãe atípica, faz parte do coletivo Ter Ação. Eu vou deixar depois o contato. Enfim, esse trabalho artesanal lindo. E é isso aqui, ó, o Thiaguinho. Vou deixar ele já aqui ó, com a gente. A partir então de hoje temos um novo Thiaguinho aqui. Um novo mascote aqui do Terça Mental. Vou apresentar, gente, sem mais delongas. Já chegou a hora. E é isso. Trouxe aqui, então, a Bruna Novaes. É uma mulher autista, formada em psicologia. Sua existência atravessada pelo compromisso na pauta antimanicomial e dos direitos humanos. Abre aspas. Encontro na arte e na coletividade uma forma de subverter lógicas de exclusão. Busco, através do meu trabalho e da minha vida, construir experiências reparadoras para mim e para as pessoas ao meu redor. A Bruna aprecia pequenos prazeres do cotidiano. Um café, um momento de silêncio, reflexão, encontros, histórias e possibilidades. Ela busca construir espaços que faz a diferença sem ter um motivo de punição. Atuando em CAPS há muitos anos, ela é psicóloga e também é coordenadora do nosso coletivo de ação. Também eu estou trazendo aqui a Elaine Marques, a Nani, para os mais próximos. Ela é mãe atípica, ela atua com micropigmentação, é isso? E também é cabeleireira. Tem 4 filhos e é mãe solo. Ama trabalhar com crianças e com recreação infantil. Ela atua com o Ministério Infantil em sua igreja e luta pela nossa causa, inclusão, levando conscientização por todos os segmentos e espaços que ela passa. E também é uma coordenadora do coletivo Ter Ação. Gente, prazer estar aqui com vocês, de bater esse papo, de falar, né, de conscientização no mês da conscientização. Todo mundo que questiona e fala assim, poxa, mas a gente só fala de autismo em abril. E eu acho que também a gente precisa fazer como posso dizer assim, colocar esse ponto de interrogação. Porque em abril se fala tanto. Mas também eu acho que a gente não pode deixar de falar, né? Sim. A gente não pode deixar de carimbar ali que é importante falar dos outros meses. Porque senão, é uma opinião minha, é uma crítica, né? Que senão não vai se falar nunca. Verdade. Né? Senão se perde mesmo. É igual o Outubro Rosa, né? Que a gente tem a questão da saúde das mulheres, o Novembro Azul, ou outras bandeiras de cores, né? Eu acho que a gente precisa descolorir, ou melhor, colorir todas, né? Mas não deixar de marcar ali. Mas, bom, opinião dada. Queria agradecer vocês de estar aqui. E vou começar... Deixa eu ver. Bonito. Vou começar pela Bruna, tá? Bruna, já vamos falar direto, assim, né? Quando a gente fala de autismo, a gente sempre remete à infância, à estimulação precoce, às intervenções ali na primeira infância, enfim. Mas muitas vezes, assim como eu, assim como você, assim como tantos, né? A neurodiversidade, ela passa pela vida e passa mesmo, né? Não despercebido, mas o diagnóstico, ele marca ali quando a gente vai para a vida adulta e vai cheio de pontos de interrogação. É isso, é aquilo, etc e tal. E como foi para você receber o diagnóstico e mais, ser mulher, né, com o diagnóstico? Foi uma sensação de libertação, assim, né? Porque eu sou uma pessoa que está em tratamento psiquiátrico desde muito nova, desde os 15 anos. E nunca foi pensada essa possibilidade.
foram pensados muito outros diagnósticos. Aí eu acho que isso, pensa até no sentido de uma crítica, né? Porque assim, se fala tanto, tudo é autismo, tudo é autismo, tudo é autismo hoje em dia de alguns médicos, mas eles não se incomodam em dar outros diagnósticos para as pessoas. Perfeito. Né? Então, assim, eu passei por diagnóstico de borderline, bipolar, depressão, acho que teve uma época de esquizofrenia e muitas outras coisas. Aí, uma vez TDAH. Mas nada disso fazia sentido para mim. Assim, eu tentava entender o que era. Por que eu tenho transtorno bipolar? Né? Eu nunca tive uma crise de mania. Por que eu, sei lá, tenho esses outros diagnósticos? E aí eu não encontrava uma resposta, né? Eu fui encontrar a resposta quando o meu companheiro foi diagnosticado pós-pandemia. Depois de um processo de desregulação muito forte, ele começou, né, a fazer um acompanhamento, recebeu o diagnóstico de autismo. E aí eu já tinha algumas desconfianças, mas a gente não encontrava informação, né, sobre autismo em adultos. E aí eu procurei uma médica especialista, né? E aí foi na primeira consulta, assim, né? Tipo, eu cheguei lá muito desesperada e chorando por muita dificuldade social, assim, na vida toda, não me encaixar em nada. E sempre fui muito revoltada com injustiças. Injustiças sempre me impactaram demais, assim, me desconcertam. E aí, no primeiro atendimento, foi um atendimento de quase 1h30, e ela me falou: olha, eu vou te pedir uma avaliação neuropsicológica para autismo, né? Porque você tem muitas características. E aí eu fiquei angustiada, porque eu sabia que era caro. E aí ela falou assim: se eu não tiver condição de fazer essa avaliação, a gente pode ir construindo isso no consultório, né? Mas você tem todas as características. Mas aí eu arrumei um jeito de fazer a avaliação, parcelei em 12 vezes. Meu Deus. Em 12 vezes, e aí na avaliação não deu, né? Mas assim, levantou-se essa hipótese diagnóstica, e a partir disso eu comecei a me compreender de outras maneiras, né? E aí o processo de avaliação, ele é muito difícil, para mim foi muito difícil, assim, de conseguir identificando os traços, assim, quando ela pergunta de alguns comportamentos de autorregulação, né? Então, lembrar que quando eu era criança, minha mãe falando: você ficava o tempo todo assim. E aí eu queria se esconder dentro de mim, não sei o quê. E aí você vai construindo todas as características. Aí a minha mãe falava: mas aí as pessoas falavam que não era legal você fazer isso. E aí eu aprendi a não fazer, né? Sim. Vai se corrigindo, né? Vai criando, né? Vai criando essas estratégias de se padronizar, enfim. Você fala uma coisa muito, muito interessante, assim, né? Dentre tudo que você trouxe de uma forma bem pertinente. Mas uma me chama a atenção e eu queria colocar uma luz, assim, que é justamente a dificuldade de a gente ver o autista adulto, mas tem um agravante aí. Tudo que é se pensado, inclusive em políticas públicas, é pensado ainda com muita dificuldade. A gente sabe disso. A gente vai falar daqui a pouquinho com a Nani sobre a maternidade atípica, com muita dificuldade. Mas, assim, não existe nada e nenhuma possibilidade do autista adulto ter esse cuidado ou até chegar no seu diagnóstico em políticas públicas, né? Tem que ser isso, né? Você brincou, mas é um xistes, né? É uma brincadeira muito séria, que é parcelar em 12 vezes sem juros. Olha aqui, é o teste. Porque, a gente não tem o que fazer. Se não for isso, não só para o autismo, seja para o TDAH, seja para dislexia, descalculia, ou seja lá o que for dentro dos transtornos, né, da neurodiversidade, que a gente não consegue se não for no meio particular, né? Uhum. Então, por isso que a gente bate tanto essa questão do negócio, do mercado que se tornou. E não é à toa. Lógico que vai se tornar um mercado. Não concorre... E é um mercado até injusto, porque não concorre com nada. Geralmente, quando a gente fala do sucateamento do SUS, a gente está falando do desleal, né? Que está concorrendo com algo que está sucateando. Mas, nesse caso, não está concorrendo com nada. Infelizmente. E eu já vou pingar a bola, então, para você. Para as suas dificuldades, para a descoberta. Vamos trazer essa linha do tempo, assim, né? Como foi para você
tudo com o Levi, e não só com o Levi, é um dos, né? Você fala igual o Silvio Santos, né? Sim. Filho número Verdade. 1, filho número 2. É isso mesmo. E como foi pra você todo esse processo, Nani? Então, porque você imagina você ter... Eu já tinha 3 filhos, né? Típicos, né? E foi uma nova maternidade desconhecida, né? Quando o Levi nasceu, ele... Logo no hospital mesmo, ele já chorava muito. Uau. Muito, muito, muito mesmo, assim, além do normal, que elas ficavam falando pra mim, mãe, o seu bebê chora muito, a gente tem que ver por que que ele chora tanto. Olha só, Já era bem interessante. diferente mesmo. E aí ele foi crescendo, parecendo uma pulguinha, né? Não parava, era pra lá e pra cá, pra lá e pra cá, pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. Tudo já era bem diferente pra mim. Uma nova maternidade diferente. Aí chega a parte da escola. Uau! Aí é onde as mães todas começam a perceber os traços, né? A gente começa a perceber. É bilhetinho todo dia com 1 aninho e pouco. O Levi mordeu 15 crianças. O Levi era bilhetinho todo dia. Eu, gente, mas o que é isso? Que esse menino com bilhetinho todo dia? Até então, falou assim, não, o Levi... Sabe quando fala assim, a raspa do tacho? Era assim, falou assim, não, é a raspa do tacho. Então, a raspa do tacho deve ser power, né? E aí, foi quando o AE da escola me chamou. Mãe, a gente está achando que o Levi precisa ser, né, avaliado. Vou mandar uma comunicação para o pediatra e daí para frente a gente vai acompanhando ele. Eu falei, tudo bem. Mas ele falando para mim, até o Diego, sabe o Diego? Sim, que sim. ele até ganhou o prêmio lá dos melhores do ano. Ah, foi o Diego? Ele é Nossa, maravilhoso, né? Sim, ele é incrível. Diego, um abraço pra você, abraço, querido. Diego. Falando de você aqui. Você é referência. E ele falou assim, mãe, olha, eu sou autista. Aí eu já comecei a, sabe, me encontrar. Porque quando você começa, o pessoal começa a falar, o seu filho talvez seja autista, né? Não fala assim, Ele fala assim, eu sou. Eu falei, então, ele é um professor. Eu não sabia o que era autismo. Nem imaginava. Para mim, uma pessoa que fosse autista não tinha essa possibilidade, igual a Bruna está falando aqui. Ela é uma psicóloga. Eu não tinha noção nenhuma, gente, do que é autismo. Então, assim, quando ele falou, sou professor, eu sou autista, e começou a contar as dificuldades dele para mim, né? E aí eu falei, uau. Dali para frente, eu comecei a entender melhor o Levi. Só que eu não tenho convênio, tá, gente? Sou cabeleireira, autônoma. Então, assim, eu não tinha acesso a esses médicos, né? A esses neurologistas, que é caro. Sim. Também não julgo, porque estudaram muito, né? Mas, assim, não era um acesso para mim. Sim. Então, eu aguardei bastante para o Levi fechar diagnóstico. Nesse meio tempo, fazendo terapias, tudo, era que ele joga para lá. Ele não é. Ele é. Ele não faz isso. Mas faz aquilo. Então, a mãe fica toda perdida. E, nesse tempo, cada vez ele ia crescendo e se desregulando mais. Sim. Né? E a escola no meu pé. Né? E aquela briga. A escola pega no seu pé. Eu vejo muitas mães falando isso. A escola pega no seu pé. E aí você pega no pé do SUS. O SUS com aquela fila quilométrica de mães aguardando para receber esse diagnóstico, né? Receber esse laudo. Fica ali nessa espera, nessa expectativa. E eu era uma dessas que estava nessa fila imensa. Aí chegou a vez do Levi. Mas nisso tudo ele já tinha prejuízos. Ele era uma criança que eu fui analisando, porque como eu não sabia nada, 2 aninhos, eu falava, oi, Levi. Ele, oi, Levi. Ô, Levi, você quer essa água? Você quer essa água? Ele tinha ecolalia. Sim. Ele não tinha autonomia para formar frases, tudo ele fazia isso, e era todo dia o mesmo desenho, todo dia a mesma coisa, entendeu? A mesma comida. E eu falei, meu Deus do céu. Só que eu não entendia nada, eu estava perdida, sabe? E foi quando também eu conheci vocês. Conheci o Tiação, conhecia também a Sueli, o Grasp, esse pessoal todo. E onde eu encontrei outras mães
né? A gente acaba tendo aquela referência, se identificando, falando, aí começa aquela conversa. Aí o meu filho faz isso, o meu também. Não é assim? O meu também. O meu também faz. E aí eu comecei a entender mais meu filho. Aí veio o diagnóstico, né? E aí, bum! E os julgamentos que eu tive antes? Sim. Muitos. Elaine, você não sabe criar mais filho. Nossa, Elaine, você criou 3 tão bem, mas esse daí, hein? Esse daí, essa raspa do tacho, igual eu falei, a raspa do tacho. Então, assim, na igreja, ele chorava muito, eu não entendia por quê. Ele chorava muito. E eu já estava toda desregulada, já dei uns tapas na bunda. Pá. Desse jeito, porque eu não sabia mais o que fazer. Levava bronco, Levi. Ô, Levi, do pastor lá na frente. Né? Ele levava muita bronca. E você falando assim, é interessante, né? Como que a gente falou, né? Da dificuldade da saúde, a questão da escola, na igreja. A gente chega à conclusão que a gente não tem nenhum lugar, né? Quando a gente fala de inclusão, a gente está no mês da conscientização, que inclusive para a gente aqui, em tese, é tão comum, né? A gente está rindo, a gente está, como posso dizer assim, falando das nossas vivências e trocando, porque para a gente é tão simples, assim, no sentido... não acho que nem é essa palavra, mas, assim, a gente consegue se conectar, assim, mas a conscientização é isso. A gente tá rindo de, pô, ele, né, bagunçava na igreja, sei o quê, mas... E aí? Mas a gente já chorou tanto, né? E fora? Né? E tem a questão da escola, poxa, aí ligava na escola. Mas quando vão parar de ligar? Sim. Quando vão parar de colocar o bilhetinho? Né? Quando que vai parar de ter filho? Eles vão entender que não precisa esperar um laudo ou entrar na justiça para ter a bendita terapia, o bendito acesso, sabe? Então, assim, pra gente, esse mês é bem emblemático. Mas para a sociedade... O mês da conscientização é necessário, né? A gente precisa furar a bolha, né? E o que a gente sempre traz aqui, e os relatos que vocês trazem aqui, eu acho que é uma gotinha, assim, sabe? É uma gotinha, é um grão de areia, e a gente vai indo para construir, porque não que a gente não veja esperança, porque eu também sempre falo isso por onde eu passo. Quando a gente começou, e você falou muito bem da questão dos coletivos, era quase que bem desconhecido, assim. Sim. Eu mesmo, quando eu tive o diagnóstico do Mariano, eu não tinha nenhum coletivo, não conhecia ninguém, então era só mais grupo de WhatsApp, etc. E tal. Quando eu falei, pô, gente, a gente precisa se organizar, se juntar. E esse conceito de coletivo, até a Bruna sabe muito bem, vem mais da saúde mental. Não tem na comunidade neurodivergente, grupos e tal. A gente já tinha coletivos, eu participava de coletivo de saúde mental há muitos anos. A gente tinha essa ideia, né, de coletivismo mesmo, assim. Então, olha como faz muita diferença. Hoje a gente está falando já de mães organizadas, de famílias organizadas, já está falando de pais que já estão pensando, né, no seu diagnóstico através da relação com o filho. A Bruna, que é uma de tantas pessoas que se identificou no diagnóstico tardio. Enfim, eu vejo que a gente está no caminho, mas precisa ser mais rápido, precisa ser mais efetivo, muito mais efetivo, principalmente em alguns recortes, como por exemplo na questão da vida adulta, das mães solo, do diagnóstico nas mulheres, tudo isso acho que a gente traz assim e precisa dar aquele sinal de alerta, né, gente? Porque tem muita Estamos banalização aqui ainda, né? Quando fala sobre o autismo no adulto, no jovem, no adolescente, quando vem os sintomas, né, vem as características, é banalizado. A pessoa fala, é frescura, entendeu? É falta do que fazer, é falta de uma pia. Eu já ouvi cada coisa. Assim, como eu também trabalho com público, a gente já ouve cada coisa. Quando não espiritualiza, entendeu? Espiritualiza, banaliza e a pessoa sofrendo, né? E o medo de encarar a sociedade, né? Porque quando fala assim, sou um adulto autista, né? Tem pessoa que banaliza muito, banaliza demais. E aí as pessoas têm medo até de, né, receber esse diagnóstico e falar, sou
Sou mesmo, eu sou autista. Sim. De se aceitar, né? Antes do diagnóstico, eu até tenho uma. Eu fiz até, coincidentemente, eu fiz um slide quando eu faço alguma apresentação, eu coloco essa frase, né? Antes do diagnóstico vinha o preconceito, né? Vinha o julgamento. E até, né, recentemente, até fazer esse comentário, essa crítica, né? Nessa última semana teve uma referência, a gente não pode descaracterizar, né, o Dr. José Salomão, uma referência, tem um impacto muito grande, né, na sua atuação, mas como a sociedade, né, e ele não está imune, teve falas que trouxe, infelizmente, justamente isso, que o preconceito vem do diagnóstico. Ah, é o esquisito, hoje o nível de suporte 1 tá ali, é o estranho, é aquele que é antissocial, enfim. E é justamente isso. Sim. O que ele traz, né, trazendo alguns exemplos, é o que a sociedade pensa de forma preconceituosa e pejorativa. Então, por isso que teve essas críticas, eu acho que é importante. E ele, como um homem extremamente inteligente e sábio, talvez até já escutou e assimilou que foi um erro, tenho certeza disso. E que bom que a gente tem hoje voz. Né? Por um ou outro quis sair em defesa nas redes sociais, mas que bom teve autistas, teve pessoas falando que se incomodou. Né? Eu fiquei muito feliz, assim, de falar, não, porque antigamente não se incomodava, se silenciava, se mutilava, enfim, se escondia. Sim. E aceitava aquilo mesmo. Eu sou esquisito. Enfim, hoje já não. Hoje, opa, peraí. Impõe, né? Hoje tem até a questão da importância da gente contestar as práticas médicas também, né? Eu acredito muito nisso, assim, porque às vezes se considera que a prática médica é uma prática que não pode ser contestada, que não pode ser... Você não pode questionar. Perfeito. Eu posso questionar, né? Se é sobre mim, né? Você está falando sobre mim, você é um profissional. Eu sou a pessoa que estou vivendo, né? E aí eu acho que isso vai atravessando muitas coisas, assim, né? E eu acho que é importante, assim, a gente sempre fazer essa reflexão, né? De que, às vezes, tem profissionais que eles vão te ajudar a construir o seu caminho, né? E aí tem outros profissionais que eles vão ser extremamente capacitistas. E a gente vê isso, assim, no contexto do autismo, né? Muitas pessoas, assim, na minha prática clínica, vejo muito, assim, uma desvalidação de diagnóstico, né? Assim, de pessoas falarem que, não considerar o laudo uma avaliação neuropsicológica, né? Não, para mim não é, eu não concordo. Então... você trouxe um exemplo seu e vivo, que inclusive é meu também, eu até me empresto, que é justamente se o saber médico não fosse contestado, olha quantos diagnósticos a gente teve até chegar no diagnóstico. Exato. Olha quantas possibilidades, olha quantos... E quando a gente fala de diagnóstico errado, o que a gente também precisa alertar é que, assim, um diagnóstico errado é um cuidado, um tratamento errado. Sim. Se eu falar para você, se eu chegar e falar assim, né, no médico, no ortopedista, falar, eu tô com dor no ombro, ele falou assim, dor no ombro, pode ser que seja fisioterapia no joelho, né? Ser bem assim, no extremo para as pessoas entenderem. Então, eu vou fazer tratamento de joelho, mas eu falei que tô com o ombro doendo. Né? Então, assim, não vai resolver. Mesma coisa, você tem um diagnóstico X e tá errado, é um tratamento numa via totalmente diferente daquilo. Uhum. E a gente passou por isso, a gente pode falar, né, categoricamente, que a gente cuidar daquilo que não é para ser cuidado, não é cuidado. Dê outro nome, né? Gastão já falava isso. Né? A gente precisa dar o nome certo para as coisas, né? E é isso, o diagnóstico também é dar o nome certo. Sim. O diagnóstico também é autocuidado. Muitas pessoas falam, a gente não precisa patologizar a vida, e eu concordo plenamente. E quando o diagnóstico vem para alimentar uma indústria, isso é combatente. Mas quando é para a pessoa, quando é para o sujeito se colocar na sociedade, se autoconhecer, se autocuidar, aí a gente está falando de um reconhecimento, né? De uma libertação, Sim. como a Bruna disse. Eu tenho, assim, como militante do movimento antimanicomial, acho que tem essa questão da despatologização, né? Mas eu acho que, às vezes, tem um limiar, assim, né? Porque, às vezes, essas falas de despatologização é de um lugar muito confortável, né? É de um lugar que vem da academia, de pessoas que nunca estiveram nesse papel de exclusão na vida, né? Tipo, então, assim, não, porque aí tudo hoje é autismo, não sei o quê. E aí é muito confortável falar isso quando você tá
só estudando e você não viveu isso. E você não sabe a diferença que isso faz quando você entende que você... Eu, por exemplo, eu achava que eu era menos inteligente do que as outras pessoas. Que eu era extremamente burra na vida, assim. A vida inteira eu acreditei nisso. Que eu não tinha capacidade para conseguir conquistar nada, né? E eu só consegui me desenvolver em questões cognitivas e acadêmicas depois do diagnóstico, né? Olha só. Porque aí... Libertador mesmo. Tipo assim, nossa, eu tenho um jeito de aprender. Ninguém me ensinou isso. Assim, quantos anos? Desde a adolescência, ninguém me ensinou que eu tinha uma dificuldade muito grande para atenção e que para eu conseguir ler um livro, eu ia precisar baixar ele em PDF, converter em áudio. Você foi se conhecendo também, né? E um detalhe muito interessante, que inclusive agora eu vou fazer até uma defesa, olha só como é que é importante a gente ter, né, um senso, de uma fala do doutor no Roda Viva, que ele falou uma coisa extremamente importante, que muitas vezes a gente foca, que também é dito em alguns livros, algumas literaturas, e ele falou isso. A gente foca na dificuldade que o autista tem e esquece a potência que ele tem. Sim. No meu caso, por exemplo, eu fui autodidata musical. Então, assim, eu aprendi a tocar vários instrumentos sem frequentar a escola, hiperfoco em algum assunto, eu dominava esse assunto. Por exemplo, eu estudei cinema, eu conhecia muito sobre cinema e tal, mas aí, questão matemática, outros assuntos, eu me sentia muito mal, assim, porque eu não sabia, eu não dominava. E o que eu fazia? Eu sou muito burro, porque eu fiz uma prova e zerei e tal, mas eu acertei todas em geografia e história no concurso, por exemplo, mas eu zerei em matemática. Como eu sou burro, ela tava tão fácil, tão simples. Então, assim, a sociedade e a gente também, consequentemente, foca nas dificuldades e não foca na potência, né? Quantas vezes a gente quer corrigir aquilo que... Não, mas ele precisa melhorar nisso, mas ele é tão bom em outra coisa, cara. Verdade, então, verdade. por que não aproveitar? Porque ninguém é bom em tudo e tá tudo bem. É isso, né? Então, que a gente potencialize aquilo que as pessoas são boas. Sim. Né? E agora, já que a gente já falou bastante, e a gente já fala pouco, tá soltinho, a gente vai passar para um quadro que eu gosto muito, que é o momento que nos toca, que é as nossas lembranças, as fotos que vocês trouxeram, a gente vai falar um pouquinho. Isso mesmo, ele quer fazer a gente E chorar. aí vocês vão relembrar aí e contar pra gente, porque eu não sei, só vi foto. Agora vocês vão contextualizar aí. Vamos lá, vamos ver qual que é a primeira. Aí, quem é Esse pico-ruxo aí? é o Dono Levi, que foi o dia, né, do parto dele. Ele teve sofrimento fetal, ele estava com a clavícula quebrada e com a retina deslocada aí. Oh, meu Deus. Ele teve esse sofrimento, né? Então, esse dia aí eu virei outra mãe. Eu era mãe já, de 3, mas aí eu virei outra mãe. Mudou toda a minha vida esse dia aí, ó. Dia 20 de maio de 2017. O meu olhar para as pessoas também. Porque o Levi também veio para isso, né? Quando eu descobri do diagnóstico do Levi, eu não consegui olhar só para o Levi. Eu queria olhar para o Paulinho, para o Pedro, para a Maria. Entendeu? Eu quero ajudar todas as crianças que eu puder, adultos, adolescentes, sabe? Não é uma causa minha, é nossa causa. Então, isso mudou a minha vida completamente. A partir do nascimento do meu Levizinho. Ei, Levi, hein? Transformou aí. E é bem isso, né? A gente fala... Esse dia eu estava até comentando com uma amiga mesmo de trabalho, que as pessoas falam assim, seletividade alimentar, hipersensibilidade sonora. Aí eu falo, gente, esses termos é tão bom a gente falar, porque no autismo tem uma questão sensorial, tem uma questão neurológica. Mas também a gente percebe quanto a nossa sociedade tem uma poluição sonora. Tem, gente. Né? A gente precisa Deus. cuidar do autista, principalmente, Visual, porque ele sofre. sonora. Mas a alimentação, a gente não sabe o que está no nosso prato. Sim. Né? É o hormônio, é o agrotóxico. Sim. Então, assim, já que a gente está falando dessas pautas sobre o autismo, para cuidar, vamos cuidar de tudo. Sim. Vamos trazer isso de uma forma politizada, crítica, né? E meu filho trouxe muito isso para mim nesse sentido, de olhar e falar assim, gente, a gente vive uma sociedade que não se percebe, né? Nos detalhes, né? E é isso. Levi
nos transformou. O Levi, Os Marianos, os Levis, Verdade. os Brunas, os Thiagos. verdade. Vamos pra próxima? E a turma aí, ó. Aí é a minha galera, gente. Ó. Não parece, mas eu tenho essa galera toda. Só tem um ali que eu falo que é o intruso, mas não é meu intruso, não, que é o meu sobrinho ali no cantinho. A Lauren, o Vitor, que é o meu filho mais velho, o Ian e o Levi ali no meio, né? E agora, ó, gente, vocês acreditam que eu escolhi o nome do Levi e depois um dia a gente tava pensando em casa que é a soma dos nossos nomes? Ó, L, Lauren, E, Elaine, V, Vitor e Ian. Gente, é uma coisa assim, incrível. Que legal! E Muito legal. o nome dele em hebraico significa juntar. Falei, Levi, você fez tudo isso mesmo. Caramba! Aí ele fica contando pra todo mundo, gente, o meu nome em hebraico significa juntar. Muito Que legal. lindo. Mas essa daí é minha família, gente. É tudo pra mim, né? O meu mais velho já é nutricionista, sabe? Percorri muitos caminhos aí com eles, mas são tudo honestos, trabalhadores, inteligentes, pessoas boas, de bom coração. É isso que vale pra gente. Sim, sim. Bacana. Vamos pra próxima? E aí, olha lá, coisa que eu não imaginava que eu ia conseguir fazer. Porque eu tava na maternidade atípica, né? Com esse negócio de leva pra terapia, leva pro recurso, leva pro neuro, leva pro dentista, que o Levi tem muita dificuldade, sensibilidade na boca, então para escovar o dente era uma tortura. Então nisso desencadeou um monte de problema bucal, né? Uhum. Saúde bucal. Então eu não tinha tempo para nada. Mas agora eu também vou falar do Instituto Tia Célia, que abriu essa vaga para Sim, mim que na legal. época. A Amanda, né? Que é mãe atípica também. Que é mãe atípica, me contou a história do Murilo. A gente ficava lá chorando, em vez de ficar estudando, eu ficava lá chorando, nós duas. E a professora Cláudia também lá me deram essa oportunidade, né? Que eu nem era de lá, da área. Eu liguei para ela, ela falou assim, não, Elaine, eu vou dar um jeito aqui. E aí eu consegui, graças a Deus, fazer também esse curso lá. Que legal. Tá vendo como uma ponte, né? Vai Sim. abrindo outros caminhos e... Graças a Deus, consegui também, nessa maternidade, nessa dificuldade, ainda consegui fazer esse curso também. Sim, você falou uma coisa agora que a gente não pode deixar de falar, né, já que a gente está falando de conscientização, né, que também engloba o autismo, que é a questão das dificuldades das mães. Eu vou falar das mães, mesmo sendo pai, mas eu vou falar das mães, porque tem a questão do abandono paterno, que aí o cuidado fica muito centralizado nas mães. E a dificuldade com relação à mãe, mulher também, né? Porque a mãe, ela dá conta, né? Sim. Mas e ela? E a Elaine, né? Não a mãe do Levi. Esse projeto ela precisa aí... trabalhar, ela precisa estudar. E como é que Sim. faz dentro desse processo? E esse projeto aí era Dona de Mim, o nome, Dona Sim. de Mim. Que é para isso mesmo, para as mães poder se ver como mulher profissional, se enxergar novamente, ter uma oportunidade no mercado de trabalho, né? E a gente via cada mãe que não via mais essa possibilidade, igual eu estava assim, achando assim, né? Vou ser só cabeleireira. Mas não, tem mais possibilidade para mim, né? E eu fiquei muito feliz. Isso daí foi uma conquista muito legal para minha vida. Legal, parabéns. Vamos para a próxima? Ah, E aí? olha aí. Essa daí é a minha rede de apoio, tá, gente? É minha mãe, é minha rede de apoio. Minha mãezinha. Aí, na igreja, né? Onde o Tiação já esteve comigo várias vezes, né? Graças a Deus. A gente levando conscientização lá pro pessoal. E é aí onde eu exerço, igual eu falei para vocês, a inclusão. Porque eu não posso estar naquela igreja e não fazer nada. Vai ter que mudar, eu pensei. Né? É isso. Eu falei, vai ter que mudar. Aí começamos a levar para os irmãos saber o que era autismo primeiro. Porque como eles vão, né? Como que eles vão saber por que o Levi está assim? Por que o fulano é assim? Levando a conscientização. E depois trazendo para as pessoas que eles poderiam estar ali. A mãe pode frequentar esse culto, Sim. porque a gente vai ser a rede de apoio dessa mãe.
Já exigi lá que comprasse abafadores para ter na igreja. Falei, não, tem que ter, gente. Se chega uma família... E as famílias começou aí mesmo. Olha que Lá legal. no Ministério Infantil, acho que nós temos 5 ou 6 crianças neurodivergentes. Tem adolescente. Então, assim, cada dia mais vai se achegando, porque sabe que a gente vai acolher, né? E a gente tá nessa luta lá na igreja ainda. Igual você falou uma vez para mim, Elaine, é uma gota. Sim. É de gotinha em gotinha. Sim. Então, vamos continuar com essas gotinhas. Não, e é muito bom, é importante. Foi o que a gente estava falando no começo, né? A gente precisa ser agente transformador, né? Porque a gente vê a sociedade, né, sem um lugar pra gente, né? E a Rê fala uma coisa que é bem interessante. Ela fala assim, né? Mostre seus filhos pro mundo, né? E é bem isso, assim. A gente não vai também pautar a inclusão se a gente não for, Sim. sabe? É cara e coragem. A gente também faz isso aqui me pertence, né? Por exemplo, eu vejo que o autismo ele é de dentro para fora. Então, uma vez que a gente vive ele, as pessoas vão ter que conviver, né? Vai chegar uma hora que a gente vai falar menos inclusão e mais de convivência, né? Hoje a gente fala de inclusão, como se a gente precisasse estar incluso, porque essa sociedade é dada, né? Então a gente fala de inclusão, mas vai chegar um momento que a gente vai falar de convivência. Ai, amém, né? É isso. Vamos para a próxima? Ah, Oh, meu Deus do céu! Eu nem aguentei. Quando eu vi essa Faz foto, eu não bochecha. aguentei. E aí? Ah, sou eu aí, né? Acho que já tinha... Eu vejo nessa Quem é essa foto. autistinha aí? Já tinha alguma coisa. Não que dê pra perceber pelas fotos, mas assim, já... Não sei, eu olho e aí eu vejo uma criança que sofreu muito, que não gostava de ser criança. E que foi muito difícil, assim, uma infância muito difícil, de todo tipo de dificuldade na escola. Pra tirar essa foto, eu lembro, foi muito difícil. Nossa, Gente, como é difícil mesmo. Você destravou a memória minha aqui agora. Era um verdade. terror. Nossa, era eu também tinha terror. muita dificuldade. Olha, acho que né? falaram, olha, Bruna, pra foto. Não olha. O Levi não olha. E aí, esse óculos era difícil, eu tinha que usar óculos. Aí, eu não gostava de usar óculos, porque já era estranho. Aí, tinha que usar óculos, aí perdi o óculos. Aí... E aí, tudo era difícil, nada era simples. E aí, não tinha o conhecimento que você tem hoje, né? Então, anos 80. Né? Você falou de dificuldade de tirar foto. Olha que simbólico, né? Eu nunca tinha visto uma máquina fotográfica de perto, né? Mas sempre a gente assistia filmes de armas, de coisas que parecia, né, míssil e tal, aquela filme, né, dos anos 80, 90, né? E aí uma vez foi um fotógrafo em casa, eu não sei nem por que foi fazer umas fotos de família e tal. E aí eu vi ele tirando, colocando lente, não sei o quê. Eu me remeti que aquilo não era uma câmera, né? Eu fiquei com muito medo. Se as Porque era minhas irmãs também, veem né? agora, elas vão destravar essa memória também. Tanto é que tem uma foto que eu tô encostado na parede, assim, Com ó, medo. com muito medo de foto. Eu tinha muito, porque eu era muito simbólico também, assim. Aquilo que me representava era o concreto, assim, né? Era do simbólico pro concreto. Eu imaginava aquilo e era aquilo para mim. Então era muito engraçado. Quando você falou, já lembrei na hora esse medo. E aí, engraçado, porque o tempo passou e me tornei fotógrafo. Você amou, né? Curioso, né? Como a gente ressignifica algumas coisas na vida. Verdade. Vamos lá pra próxima? Aí, ó. Ó, Aí, ó. Tapa na cara da sociedade! Essa aí foi tipo, tapa na cara da sociedade. Tive muito problema com a coordenação do curso da faculdade que eu tava, né? Mas por capacitismo, né? Assim, teve algumas falas de que eu... acho que com relação à psicologia, eu sofri 2 coisas muito violentas, assim, que poderiam ter me parado. A primeira foi a fala de uma psicóloga com os meus pais, que falou para eles que eu não tinha condição de cursar psicologia, né? E a segunda, isso com os 17 anos. E a segunda foi a experiência que eu tive na faculdade, não com colegas de sala, porque, assim, no primeiro dia que eu entrei na sala de psicologia, a gente já se identificou. Aí a gente continua junto até o último ano.
mas com a coordenação do curso, né? Assim, que fazia muitas críticas ao meu jeito e Uau. a maneira como eu vestia, a maneira como eu falava. Mas é isso. Aí agora você tem que me aguentar, né? No SUS agora. É psicóloga e do SUS. Ela tá com essa carinha Ai, aí, né? Ó. tem que- Desculpa, É, consegui ela. então, Aí esse Desculpa, dia também foi muito consegui. difícil, porque, tipo, colação de grau, tem que pôr salto, tem que pôr vestido. Não consigo usar salto, só consigo usar tênis. Não consigo usar determinado tipo de roupa. Então, aí eu falei assim, eu não sei se eu vou, porque aí tem essa exigência, né? Tipo, do vestuário, não sei o quê. Aí eu falei assim, eu vou como eu me sinto confortável. Se eles não deixarem eu entrar, que eu não sei se podia acontecer ou não, aí talvez eu precise fazer alguma coisa. Você falou de uma coisa muito interessante que é do confortável, né? Para autista, enfim, mas essa questão ritual e da previsibilidade é tão importante, é tão confortável, tão reconfortante. Eu fui padrinho agora esse último final de semana de um primo. E aí até eu brinquei com a Rê, assim, que eu falei assim, nossa, que coisa legal, que cerimônia legal ser padrinho. Porque o padre, o ajudante do padre, não sei o nome, infelizmente, ele chega e fala tudo o que vai acontecer. Olha, vocês vão sentar aqui, são 3 pessoas, um vai pra direita, um vai pra esquerda, faz isso. Aí eu brinquei com ele, falei assim, nossa, tô no paraíso, porque ele tá falando tudo que tem O que fazer. Levi seria perfeito. É, que é muito bom. E assim, e é isso, né? Não que a vida não vai ter imprevistos e possibilidades, não é nem sobre isso. Mas é sobre fazer as pessoas se sentirem confortáveis, né? Ver que as pessoas, por exemplo, nunca fez algo e olha, fica tranquila, que é assim. Igual a gente tá conversando aqui, né? Sim. Olha, vai ser tranquilo, a gente vai bater um papo. Porque é importante as pessoas ficarem bem, né? O conforto é importante. E a acessibilidade é conforto, né? Nada mais diferente do que isso. E quem não quer se sentir bem e confortável, né? Vamos pra próxima? A Eita! galera aí. Esse tipo de coisa eu gosto, viu? A gente gosta desse. Essa é uma foto de uma confraternização que a gente fez lá no CAPS que eu trabalho. E foi muito legal, assim, porque teve... Acho que consegui fazer essa foto com todo mundo junto e a gente conseguiu organizar muitas coisas e as diferenças, né? Assim, o contexto da saúde mental é um contexto que envolve a diversidade e aí eu tento muito me atentar à questão da acessibilidade para pessoas autistas, né? Então, para todo mundo, na verdade, né? Mas acho que isso é uma coisa que para mim é importante, assim, o quanto esse lugar é importante para mim, o meu trabalho, porque foi a primeira experiência que eu tive outras experiências como psicóloga, mas foram curtas. Mas essas pessoas me ensinaram que eu podia confiar em mim, né? Porque eles confiaram primeiro. Eu não confiava em mim. Mas, assim, através do ofertando cuidado, eu pude desenvolver as capacidades e a segurança para fazer o meu trabalho, né? Sim. Tipo assim, há 10 anos atrás, não tinha segurança para fazer o meu trabalho, mas fui. E foi nesse lugar que eu comecei. Então, é um lugar extremamente importante para mim. E que precisa ser muito valorizado. Os casos Sim. precisam ser valorizados. Sim, Verdade. a gente fala de saúde mental, a gente precisa ter, né? Por exemplo, a gente viu uma sociedade extremamente abalada pós-pandemia e pouco se falou da saúde dos sobreviventes, porque a gente viveu uma guerra. Sim. A gente viveu uma guerra biológica. Né? Aqueles que infelizmente morreram, se foram, a gente perdeu, mas os que sobreviveram em meio à morte, Sim. a perdas, né? E pouco se fala. Verdade. Pouco se fala. A gente fala de cuidado, enfim. E o investimento precisa ter esse olhar. Eu estou falando da pandemia como um marco histórico, né? Sim. Mas que a saúde mental deve ser olhada com carinho, com ou sem pandemia. Mas, como a gente teve esse break histórico de falar, opa, sociedade aqui precisou se reorganizar nesse sentido, por que não reorganizar a saúde mental? Né? Com isso, pessoas, por exemplo, que perderam pais, mães, filhos, né? Que ficaram sozinhas. Eu, depois da que têm pandemia, eu tive que começar a ser medicada. Olha aí. Ó. Que eu fiquei lá também, né? Naqueles
hospital de campanha, né? Internada por um tempo. Então, quando eu voltei, eu vi a necessidade. Sim. Não fiquei legal. Imagine quantos não ficaram bem, né? E também banalizaram, né? Porque tudo é piadinha e meme, né? Inclusive CAPS, né? Pessoal, gente, CAPS não é meme, tá? Eu brigo no meu serviço. Eu virei uma pessoa assim, gente, desculpa. Falou com brincadeira sobre essas coisas, eu já fecho a cara. Eu falo, gente, não é meme, CAPS não é meme. Que tudo o pessoal fica com brincadeira agora, né? Sim. E essas coisas também, né? Fica fazendo brincadeira do tempo da pandemia. Sim. Né? E, na verdade, não estão bem. Você vê que não estão bem. Sim, e você trouxe um dado importante. Não só aqueles que perderam na questão do luto, mas do isolamento, né? Tivemos prejuízos, né? Quantas crianças não foram para a escola, quantas pessoas tiveram, né, que enfim, mudar totalmente sua rotina. A gente teve muitas perdas nesse sentido, né? Não só de vidas, mas de uma outra forma de ver a sociedade. Então, a saúde mental foi muito impactada. Temos a próxima? Aí, ó. Esse eu tirei um print de um vídeo, na verdade, né? Que legal. Mas é um grupo que eu e o João, que é um usuário lá do CAPS, começamos a fazer, né? É um grupo, tipo uma roda de música. E aí esse grupo chama Arte Salva. E aí a gente vai trabalhando o contexto das músicas na vida das pessoas, né? E aí isso tem sido muito importante, assim, naquele contexto do CAPS, né? Tipo, muitas coisas acontecem e aí a gente vai tentando trazer reflexões sobre as músicas, mas eu acho que é um reflexo do trabalho que a gente precisa construir esses espaços nos CAPs, né? Esses centros, as pessoas conviverem, as pessoas lidarem com as dores dos outros também, né? Então, tipo, acredito muito na potência da música. Não sei cantar, não sei tocar, não sei nada, mas acredito. Sim, a música, eu vou falar duas coisas que eu gosto. Música e comida. Tem um lugar muito afetivo, Verdade, né? A gente não consegue não tirar, não desassociar comida e música de questões afetivas. Né? Você vai numa festa que não tem música, é a mesma coisa? Não. São aniversários. A primeira coisa, eu falo assim, coloca uma musiquinha de fundo aí. Tal. E a mesma coisa de uma celebração, né? Pô, tem que ter comida, tem que... A casa da avó, que não sei o quê, tinha aquele café. Pode ser um café. Eu comi o bolo. Então, essas memórias afetivas e esse fio que a gente puxa, né? Lá onde eu trabalho também no CAPS adulto, a gente também tem oficinas ligadas à arte, à música, essas expressões, fotografia, que também a gente fala de memória. Então, o que é muito importante, assim, e que aí sim eu bato na tecla da questão da desmedicalização, da despatologização, que aí é trazer o sujeito humano diagnosticado, mas num cuidado efetivo, né? Daquilo que para ele faz sentido, daquilo que dá para ele sentido, né? Sim. E é isso. Terminamos aqui esse momento de memória. E eu quero agora puxar, que a gente conversou, de dois pontos importantes. Eu queria falar com você, Elaine, de como é o seu desafio, brevemente, assim, para você trazer algum relato com relação à igreja. Porque eu vejo muitas mães mesmo, muitas pessoas que deixam de estar nos espaços, principalmente igreja que ia, que frequentava, tinha um papel ativo, e aí deixou de estar por conta de não ter inclusão. Como que foi esse impacto para você lá? Então, porque quando eu cheguei lá com o Levi, como eu também não sabia que era autismo, tudo, depois do diagnóstico dele, eu vi o quanto as pessoas não se importam, sabe? O importante é o meu bem-estar. Eu tô aqui, eu tô louvando. Não importa o volume, se você se incomoda com barulho ou não. E eu pensei assim, não, isso daí não pode continuar, não. As mães realmente não vão por causa de um olhar, né? Não entendendo o comportamento daquela pessoa. Vou falar pessoa porque pode ser criança, pode ser um jovem, pode ser um adulto. E não tem essa compreensão. Não tem mesmo. Muitos por não conhecer, não saber, e outros por não se importar mesmo, sabe? Sim, até era um lugar para pensar conviver, né? no bem-estar de todos, né? Jesus fazia isso, se importava com o bem-estar de todos.
E principalmente esses que precisavam mais de um olhar. Então, assim, na igreja, em geral, eu vejo, não se importa. E quando eu comecei a ver que precisava mudar, eu comecei a me importar com isso. Falar, gente, o som podia ser mais baixo. Ah, não pode ser mais baixo, então vai ter que ter abafador para quem precisar. Não importa que é autista. Mas pode ter aquela pessoa que tem uma baixa, né, audição, Sim. uma pessoa que tem sensibilidade, né? Várias coisas começou a abrir os meus olhos, sabe? Aquela pessoa que está com baixa visão, tem que ter acessibilidade para ela. Várias coisas mesmo. E eu vi que muitas mães mesmo, eu conversava assim no grupo, quando eu fazia algum evento, eu não vou porque eu não tenho com quem deixar. Aí nós começamos a arrumar com quem deixar, né? Não, essa mãe vai ter que vir. Uhum. Essa mãe vai ter que vir, nós vamos, gente. Eu falava assim pros irmãos. Mas acho que eles falavam, essa Elaine é doida mesmo. Meu Deus. Assim, a gente tem que arrumar agora um jeito para as mães virem e nós vamos ficar com as crianças delas. As crianças delas são assim, 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 e nós vamos olhar para elas ficarem em paz. Foi quando eu comecei a conversar com você, Tiago, você não conhece ninguém que tem uns brinquedos, lembra? E aí começamos a criar um espaço para as crianças poderem ficar, ter quem cuide delas, para as mães poderem ouvir uma palavra, para as mães poderem se sentir, ter o momento delas e Deus. Sim. Porque nem isso a gente consegue, não sei vocês, mas assim... Banheiro não dá pra ir sozinho, que o Levi fica, mãe. Não sei você. Banheiro. Orar, mãe, que você tá orando? Ô, mãe. Então, gente, assim, tem hora que a mãe precisa desse momento até ali Deus, Sim. Entendeu? E a gente começou a desenvolver, né, Tiago? Acho que foi umas 3 ou 4 vezes lá na igreja já, né? Sim. Foi nesse pensamento, sabe? Mesmo assim, eu vejo que tem isso daí... não é nem uma gota, é meia gota. Porque tem muita igreja. Eu digo em geral, gente. Católica, cristã, evangélica, outras religiões, né? Sim. A inclusão é uma meia gota. Quando a gente fala até na luta antimanicomial. Pô, a gente tá há um tempo, assim, quando a gente fala de autismo... Na verdade, da pessoa com deficiência, que também estava nos manicômios, que também estava nesses espaços de morte. Eu vou ser bem sincero, até já fiz levantei essa bandeira, essa reflexão nos movimentos que participo. Falar, pô, gente, a gente sempre fala das questões de saúde mental, né, dos sofrimentos, dos agravos, mas a gente não fala da pessoa com deficiência na luta antimanicomial. A gente fala de luta antimanicomial. A gente está falando só da questão da saúde mental. Né? A gente precisa trazer isso. E no CAPS, para você, Bruna, como é o desafio de falar de autismo? Como é, ou se tem algum desafio ou não? Olha, depois que eu tive a confirmação do meu diagnóstico, eu comecei a estudar. Eu estou terminando a minha especialização em avaliação e psicoterapia pessoas autistas, né, pelo Adultos no Espectro. E aí eu tentei colocar este conhecimento em prática no meu trabalho, né? Partindo do pressuposto, assim, para mim, é muito difícil que alguma coisa chegue a mim e eu não faça nada. Então, eu tento fazer o que eu posso, né? Então, existem ferramentas que podem ser usadas de rastreio, né? Para traços autistas, de autismo no SUS, não são usados, né? Tem para adulto, tem eu acho que a RADS agora. E aí, para mim, eu criei essa regra. As pessoas que chegarem até mim no meu atendimento e eu perceber que elas possuem alguma característica, eu vou fazer o possível para que essas pessoas não fiquem sem acesso a diagnóstico, né? Porque é o nosso papel, né? Inclusive, é o tema do meu TCC na especialização, diagnóstico tardio e justiça social. Uau! Então, é isso, assim. E aí também a questão das práticas, né? Porque, assim, eu preciso de acessibilidade para trabalhar. E aí, eu sempre tenho muitas crises no meu ambiente de trabalho, né? Aí tem alguns processos que, tipo, eu tô
muitos anos esperando o processo de adaptação e redução de carga horária. E isso tem sido muito difícil, né? Então, acho que quando eu luto por alguma coisa por mim, eu entendo que eu também estou fazendo pelo outro, né? Então, tudo que eu não tive acesso, né? Eu tento fazer pela pessoa que eu estou oferecendo cuidado. Legal. Gente, a gente está encaminhando para o fim, mas antes tem um quadro que eu gosto, que é o famoso Pensa Rápido. Não sei. Não é tão rápido, mas pensa. Eu queria trazer só os nossos temas, né, para a gente finalizar, trazendo e refletindo sobre o que a gente falou aqui de uma forma mais sintetizada, né? Começar com você, para você falar um pouquinho do desafio principal, assim, o que é ter uma maternidade atípica solo. Dificuldade, além de ser dificuldade, é um desafio enorme, porque a figura paterna também é muito importante, né? E quando você tem que ser a paterna, a materna, a rede de apoio, tudo, é um grande desafio. Um grande desafio, mas você tem que tirar a força de onde não tem, criar o que nem existe e fazer acontecer. É bem difícil, mas não é impossível, né? Por isso que tem tantas pessoas, tantas crianças, tantos jovens super bem, né? Que tiveram esse apoio, esse respaldo da mãe, né? E estão aí, né? Vivendo, tendo sucesso, crescendo, né? Então, é isso. Não é impossível também. Legal. E você, Bruna, eu queria saber de você, ser mulher autista, receber o diagnóstico tardio, dos impactos, e como você lidou e lida com isso. Acho que para mim tem um significado de eu poder tirar todo o mascaramento que eu usava, né? Então, treinava tom de voz. Eu não posso falar baixo. E aí eu me autorizei a falar baixo. Eu posso falar baixo. Eu falo baixo porque eu escuto muito bem. Então, eu não preciso falar alto. E as outras coisas, assim, para mim tem uma relação com essa questão de poder mostrar quem eu sou de verdade aqui dentro, né? Porque acho que era um processo muito solitário, assim, tipo, treinar gestual, não sei o quê, a maneira como você tem que falar. Não, você não pode ser uma pessoa tão compreensiva assim, eu posso ser. É isso aqui que faz com que eu vincule, né, que eu conheça pessoas de verdade, né? E aí eu acho que isso foi se transformando. Eu fui me autorizando a reconhecer que isso era uma potência de vida para mim também, né? Tudo o que um dia me falaram que era um grande defeito, né? Tipo assim, você fala baixo, você não conversa com não sei o quê, e aquela lista, né? E aí eu fui me autorizando, assim, não, eu sou assim mesmo, e vocês que lidam aí. Vocês que lutam. Procura algum jeito, terapia, o que vocês precisarem aí, mas eu não vou. Não vou mais, Isso. não. Eu acho que tanto, né, na maternidade solo, na maternidade atípica, a gente falar para a sociedade, olha, rede de apoio é importante, né? A gente precisa de amparo. Eu costumo dizer que a autonomia não é viver só. A autonomia é depender de vários pontos, coisas que a gente luta e precisa mesmo, né? Que quanto mais pontos de apoio a gente tem, mais autônomo a gente é. Né? Porque se quebra um elo aqui, a gente tem aqui. E no autismo adulto é aquela revisão histórica, né? Não revisionismo, mas revisão histórica, de dizer tudo que eu passei para chegar até aqui, né? E o que eu não poderia até não ter passado se eu tivesse tido o cuidado que hoje outros podem ter. Bom, gente, eu queria agradecer demais vocês. Foi muito rico essa nossa conversa. Eu tenho certeza que o pessoal vai adorar, vai assistir, vai compartilhar, porque é muito bom a gente se ouvir e fazer as pessoas também se identificar. Queria deixar as considerações finais, Bruna. Eu sou muito ruim, né? Considerações finais. Eu acho que a gente precisa sempre lutar por uma sociedade que seja melhor, né? As pessoas precisam desenvolver mais humanidade umas com as outras, independente
de religião, independente de qualquer coisa, né? Então, acho que a intolerância é um grande problema da humanidade. Assim, acho que a gente precisa desenvolver isso. E eu acho que quando a gente consegue desenvolver isso, a gente consegue conviver melhor com as diferenças também, né? Perfeito. Dani? Eu lembrei agora, assim, rapidinho, do professor de recurso do Levi, falou assim... Tava fazendo entrevista eu, a Rebeca e a Ana Paula, tudo lá do Tiação. Aí ele falou assim, vocês são uma gangue? Aí, nós somos uma gangue, sim, porque eu já sabia o nome das crianças. Ele perguntava para mim o suporte. Ele é suporte 2. Já sabia todas as crianças que estavam. Vocês são uma gangue. Então, assim, eu que agradeço, né? Fiquei muito feliz, além de. Parece que eu não sou tímida, mas eu sou, tá? Agradeço a oportunidade, agradeço a Bruna também. E não estamos só, né? É igual você fala, né? É nós por nós mesmos. Nada Sobre nós, sem nós. Sem nós, né? Nós estamos juntos nessa. Um sendo rede de apoio do outro. As mães, força, né? Para os autistas, força. E ir para cima, né? Porque a gente tem que ter a nossa vez em tudo. É isso. Gente, a gente chegou até o fim. Tivemos aqui um papo extremamente importante. Vamos ter outro episódio falando também da mesma questão, da mesma problemática, dos enfrentamentos, de justiça social, como a Bruna bem trouxe, né? Da conscientização, como a Elaine trouxe também. Enfim, queria agradecer demais. Até a próxima. Eu e o Thiaguinho. Tiaguinho. Tchau!